Avaliação de desempenho, uma ferramenta indispensável para uma empresa que quer ter melhoria contínua, para uma empresa que quer atingir e acompanhar os seus resultados. No entanto, assim como boa parte das coisas na vida e o mundo laboral não é diferente, tem os seus desafios. E é sobre eles que vamos falar e vamos trazer as soluções para cada um desses desafios. Antes de começar, vocês já sabem o que devem fazer: dar o like, subscrever o canal, compartilhar, porque não vale crescer sozinho, guardar, porque você vai precisar disso para buscar, eu lhe garanto que sim. E se eu esqueci de falar alguma coisa, você sabe o que deve fazer. Por favor, faça. Okay? Avançando, vamos começar com o nosso tema: avaliação de desempenho. O que é avaliação de desempenho? É uma ferramenta, ok? Uma ferramenta estratégica e estruturada, que tem como objetivo ajudar a organização a mensurar, a acompanhar determinados aspectos, dentre eles, a independência da organização, do core business, dos objetivos. Pode estar a avaliar competências, pode estar a avaliar resultados, pode estar a avaliar objetivos e por aí vai. Os formatos são os mais diferenciados. A avaliação de desempenho pode ser 180, pode ser 360. A avaliação de desempenho, usualmente, pelo menos as mais modernas e o mais aconselhável, são feitas de forma digital, mas ainda existem algumas empresas, ainda que poucas, mas existem, que fazem avaliação de desempenho ainda usando o método tradicional do papel e caneta, mas está a avaliar na mesma. São só formatos diferentes. Ela pode ser usada por meio de uma plataforma contratada de forma externa ou por meio de uma plataforma interna criada pela própria empresa. Enfim, os métodos e os formatos são os mais diversos que vocês possam imaginar. No entanto, todos eles têm o mesmo foco: medir, avaliar de forma estruturada. Para quê? Para permitir que consigamos perceber onde precisamos melhorar, quais são os nossos pontos fortes, porque só assim é que nós conseguimos fazer o processo da melhoria contínua, certo? Kaizen só é feito se você fizer isso, ok? Ciclo PDCA, você tem que ter avaliação de desempenho. Mas, como nós dissemos, a avaliação de desempenho tem os seus desafios. Eu vou trazer aqui 3 principais desafios. São vários, variadíssimos. Mas para esse vídeo, só 3, tá bom? Vamos começar a falar aqui do primeiro desafio, que é a falta de objetividade e clareza. Boa parte das avaliações de desempenho têm aqui o desafio de trazer clareza, objetividade para o processo. Exemplo: uma empresa define que o nosso colaborador da área XPTO, comercial, recursos humanos, ou o que for, precisa de ser proativo. Palavra bonita, né? Proatividade. Mas o que é proatividade? Sim, porque o que é proatividade para mim pode ser bem diferente do que é proatividade para si. Por isso é que a falta de objetividade, a falta de clareza, gera total desmotivação. Os colaboradores ficam desmotivados, os líderes ficam desmotivados. Por quê? Porque ele sente que ele está a ser mal avaliado. Inclusive, a falta de clareza está na base de muitos casos onde o liderado sente que o líder só deu aquela avaliação porque não simpatiza com os olhos dele. É a falta de clareza. Porque para o liderado, proatividade tem um significado e para o líder, proatividade tem outro significado. Então é importante que haja clareza. A falta de objetividade e clareza é um dos grandes problemas. E sim, está na base da falta de motivação, das insatisfações, dos conflitos laborais que usualmente surgem depois da avaliação de desempenho, onde o liderado não gosta da nota que lhe foi atribuída e o líder não gosta da forma como o liderado recebeu a nota que lhe foi atribuída. Falta de clareza e objetividade. Segundo problema: falta de conexão com os objetivos organizacionais. A avaliação de desempenho precisa ser uma ferramenta que concebe os objetivos organizacionais. E com organizacionais, nós sabemos que os objetivos organizacionais são atingidos por departamentos. Cada pedaço, cada departamento atinge uma parte do resultado, gerando o resultado total, certo? Portanto, se a avaliação de desempenho enquanto ferramenta não concebe objetivos, competências e habilidades que de facto estão ligadas aos objetivos departamentais, ela está a gerar mais problemas do que soluções. Exemplo: você tem uma equipa de suporte técnico. No entanto, muito embora o seu principal objetivo enquanto departamento, inclusive o objetivo que talvez tenha sido traçado com o board, foi definido que
o departamento X precisa de reduzir o tempo de resposta. A empresa cliente levantou um ticket de um problema operacional para ser resolvido, a equipa de suporte tem de resolver esse problema no menor tempo possível. Isso é um objetivo. Mas, ao fazer a avaliação de desempenho, o líder e o liderado não encontram na avaliação de desempenho objetivos, resultados, competências que estejam realmente ligadas a esse seu principal objetivo. Esta avaliação de desempenho é ineficiente. Você precisa, é mesmo um must, você precisa de associar a ferramenta de avaliação de desempenho à conexão com os objetivos organizacionais. Porque a avaliação de desempenho, assim como todos os outros pedaços, serve ao propósito da empresa. A empresa cria uma série de ações e ferramentas que facilitam e propiciam a melhoria contínua. Com foco em quê? Com foco em atingir os resultados. Resultados a nível de processos, a nível de pessoas, a nível de faturamento e por aí vai. Precisa estar conexo. Se não tiver conexo, o que é que isso vai trazer? Vai trazer uma falta de motivação e de engajamento no próprio preenchimento da avaliação de desempenho. Muitas empresas passam pelo desafio de conseguir um quórum de participação que seja suficientemente alto a nível da avaliação de desempenho. Isso pode revelar, pode estar por detrás que as pessoas, que os líderes, os liderados não estão a ver conexão da avaliação de desempenho com os seus próprios objetivos. Aqui, especialmente os líderes dos diferentes departamentos, é comum os líderes dos outros departamentos, quando eu digo outros, diferentes do departamento do capital humano, é comum eles trazerem para a mesa este dilema, dizendo que a avaliação de desempenho está a pedir que eles validem competências, que avaliem competências e objetivos que não têm conivência nenhuma com os seus objetivos. E se não tem conivência com os meus objetivos, não me interessa. Não é prioridade. Precisa de ter conexão com os objetivos da organização. Se você quiser que os colaboradores da empresa colaborem com este processo. Terceiro problema que acontece na avaliação de desempenho é a falta de acompanhamento pós avaliação de desempenho. Se eu faço um processo de avaliação de desempenho lindo e maravilhoso, mas que no final não gera ações para mitigar, eliminar os problemas, as lacunas, os gaps que foram identificados, essa avaliação de desempenho perde todo o sentido. E o que vai acontecer na próxima avaliação de desempenho é que os colaboradores estarão totalmente desengajados. Por quê? Porque ele percebeu que, muito embora a organização tenha claramente identificado os pontos por melhorar, quer sejam em competências técnicas, comportamentais ou no próprio objetivo. Você identificou que a empresa está muito aquém dos objetivos. Estamos há 2 meses da data marcada para atingir determinada meta, estamos muito longe de um final feliz. Se eu identifico tudo isso, faço o levantamento dos dados e não faço nada posterior, isso gera desengajamento. Sem contar que isso não vai resolver os desafios que foram identificados, vamos perpetuá-los. De que vale ter conhecimento de algo se eu não faço nada em prol de melhorar isto? É muito importante que isso seja feito. Identificado esses 3 problemas, vamos às soluções. A primeira solução é você trazer objetividade e clareza. Como é que você pode fazer isso? Na avaliação de desempenho, tire a ambiguidade. Exemplo, tenha um glossário, um ato simples, mas que pode mudar o mundo. No glossário, você vai ter as definições claras sobre o que significa cada palavra dentro daquele ambiente corporativo. Uma outra ação que pode fazer é criar uma sessão de esclarecimento prévia à avaliação de desempenho. Convide a todos, até pode ser de formato online, se for necessário, convide a todos e esclareça, passo a passo, o que é avaliação de desempenho, quais são os parâmetros, o significado dele, o significado das palavras nele, o que se espera em termos de resultados de ação a posterior o período de avaliação. Tudo isso é para ser avaliado e mensurado. E se você não partilhar com as pessoas com antecedência, se as pessoas não tiverem isto claro, a margem de erro é enorme. Segunda ação, você pode tomar para resolver ou mitigar os desafios aqui na base da avaliação de desempenho. Sempre que for possível,
Antes de fazer o processo de avaliação de desempenho, olhe para os objetivos organizacionais. Se o seu departamento é quem cuida da avaliação de desempenho, você precisa de conhecer quais são os objetivos e as metas organizacionais e departamentais. Para quê? Para que você olhe para a avaliação de desempenho e avalie da seguinte forma: será que faz sentido? Será que as competências, os objetivos que eu tenho aqui descritos realmente estão associados aos objetivos organizacionais, aos objetivos departamentais? Okay? Conecte aos objetivos organizacionais. Porque de outra forma você vai ter desengajamento. Você vai mandar o link para preencher a avaliação de desempenho e simplesmente as pessoas não vão preencher. Os líderes não vão preencher, os liderados muito menos. Se você não quiser deixar passar a ter essa situação como sendo o dia a dia, o comum dentro da sua organização, certifique-se de que isso está alinhado. Terceira ação. Você precisa de criar um plano de ação de melhoria sempre que haver uma avaliação de desempenho. E, inclusive, para dar mais força, para dar a garantia aos colaboradores de que, de facto, vocês estão a levar a sério, de facto, a organização pretende levar a cabo um conjunto de ações que vão mitigar os problemas, os desafios identificados, você pode ir além e fazer o seguinte: se eu fiz uma sessão explicativa antes da avaliação de desempenho, eu posso fazer uma outra sessão, ok? Depois da avaliação de desempenho, para a apresentação de resultados. Eu vou tratar os dados, vou fazer People Analytics e vou apresentar os resultados. Os resultados são A, B, C e D. Os pontos com maior desafio são estes, estes e estes. O plano de ação para ser melhorado vai estar a ser desenvolvido da semana X à semana Z e daqui a 2 semanas nós vamos apresentar a proposta de solução. Claro que tudo isso deve ser partilhado com quem deve ser partilhado. A cada etapa existem pessoas que precisam estar informadas, ok? Então, pode ser que no início, no momento da validação, você tenha de validar apenas com o board. Ainda é uma decisão estratégica. Vão alinhar e vão definir até que ponto a organização está disposta ou com disponibilidade, até em termos de recursos mesmo, ok? Para poder abraçar o desafio da melhoria dos problemas que foram identificados durante a avaliação de desempenho. Então, depois de você ter validado, ainda que seja só uma ação de melhoria, isso precisa de ser partilhado. Isso precisa de ser sentido pelos colaboradores. Identificamos que os nossos líderes estão com problemas no item desenvolvimento de equipas. Isso não é um dado para ser reconhecido e ficar parado. Não. Isso é um dado para ser identificado e se fazer ações. Vamos fazer um programa para desenvolver os nossos líderes, vamos dar ferramentas extras aos nossos líderes, vamos identificar se eles têm ferramentas de automação que permitem fazer um acompanhamento de métricas dos seus liderados ao longo do processo e não apenas uma vez no ano, que é o que muitas vezes acontece. E aqui é muito importante chamar aqui a atenção a essa nota. Não deixe, resista às avaliações de desempenho, resista mesmo. As avaliações de desempenho que só funcionam uma vez ao ano. Porque em dezembro eu já não me lembro do que eu fiz em janeiro. E o que acontece muitas vezes com avaliações de desempenho nesse modelo, que são feitas com um espaçamento muito grande, o que acontece é que as pessoas estão, na verdade, a ser avaliadas pelos últimos 3 meses. Os outros meses passados já foram esquecidos. Então, para que isso não aconteça, crie uma política, crie uma métrica que permita avaliar os colaboradores em períodos menores, talvez trimestralmente ou semestralmente, o que for mais prático, ok? Para organizações que têm uma dimensão muito maior, que têm um número grande de pessoas, vamos dizer, a partir de 250 pessoas, 300 pessoas para cima, para essas organizações pode ser bastante estratégico ter um apoio de uma consultoria. Para quê? Para deixar que esse trabalho de análise de dados, de reavaliação, de propostas de plano de ação de melhoria seja feito por uma organização que vai estar focada só neste processo, ok? Enquanto recursos humanos têm outras atividades internas que têm de fazer. Sim, nós sabemos que a vida de um profissional de RH é bem desafiante. Existem várias atividades e quanto maior é a empresa, mais complexo fica. Então, para você não ficar com tudo dentro do departamento, passe isso para outros, ok? Esse foi o vídeo de hoje. Como sempre, foi muito bom ter estado convosco e vemos no próximo vídeo.